Você conhece o Caterpillar 797F? Bom, ele é um verdadeiro monstro terrestre. Ele é o segundo maior caminhão basculante fora da estrada no mundo. E também o segundo maior veículo mineiro no mundo. Esse monstro é fabricado em Illinois pela Caterpillar Inc., uma empresa norte-americana, a mesma que fabrica escavadeiras e outros vários veículos usados principalmente em obras, destacados todos pela cor amarela. E para se ter uma melhor noção do tamanho dele, olha só como uma pessoa fica perto dele. Olha só o tamanho desses pneus. É realmente gigante. Mas vamos às colossais dimensões dele. O Caterpillar 797F tem uma largura de 9 metros e 75 centímetros, um comprimento de 15 metros, uma altura de 7,70 metros, equivalente a aproximadamente um prédio de 2 andares. O tanque de combustível dele comporta 3.785 litros de diesel e ele precisa ser abastecido a cada 12 horas de trabalho. Ele pesa... Mas antes de eu falar do peso dele, você sabe quanto pesa um caminhão-cavalo totalmente carregado? Em torno de 40 toneladas. O Caterpillar 797 pesa 623 toneladas, ou seja, cerca de 15 caminhões totalmente carregados. E esse é o peso dele vazio. É muita coisa. Cada roda tem uma altura de 4 metros e cada uma pesa 5 toneladas e 300 quilos. E ele usa 6 rodas para se mover. E o preço de cada roda dessas, pouco mais de $45.000. Apenas o motor dele, o CAT C175-20, pesa 23 toneladas e 400 quilos, somente o motor. A caçamba dele sozinha, onde ele carrega a carga, pesa 43 toneladas e tem uma profundidade interna de 3 metros. E ele pode transportar incríveis 364 toneladas de carga na sua caçamba, em alguns extremos até 400 toneladas. E você perguntaria qual carga? Bom, terra. Muita terra. Às vezes pedras e pedaços de rocha também. Mas foi para isso que ele foi construído, para transportar terra, rochas e tudo mais que for extraído ou precisa ser movido em uma grande mina, de um local para o outro. Uma tarefa que ele executa com muita perfeição e de forma eficiente, carregando uma enorme quantidade de terra de uma única vez, mina abaixo ou mina acima. Uma tarefa que demandaria muitas idas e vindas de outros veículos que executam a mesma tarefa. E por falar em executar tarefas, como ele consegue transportar até 400 toneladas de carga de uma única vez, o seu motor, o CAT C175-20, é extremamente potente. É um motor V20, ou seja, um motor de 20 cilindros quad turbocharger de 105,8 litros, e que precisa de 12 cavalos, ou seja, 12 HPs apenas para poder ligar. Essa é a força do starter dele. E o motor debita uma potência máxima de incríveis 4.000 HPs. O que permite ao Caterpillar 797F atingir uma velocidade máxima de 68 km por hora e 63,6 km por hora totalmente carregado. É bastante rápido. Tudo isso com uma transmissão automática de 7 mudanças. E por incrível que possa parecer, conduzi-lo não é uma tarefa muito complicada e nem precisa de uma licença especial. Qualquer condutor profissional de pesados pode conduzi-lo sem grandes problemas. Apenas requer se adaptar e prestar especial atenção nos arredores, devido à dimensão da máquina, e muito mais atenção em manobras de marcha atrás. Uma coisa que eles acertaram muito no design foi fazer com que a parte dianteira da caçamba fosse mais prolongada, ultrapassando a cabine do motorista. Isso permite que qualquer detrito que caia da caçamba não atinja a cabine do condutor ou outras partes da dianteira do veículo. E segundo, é que esse design permite criar uma sombra permanente para essa parte da frente do veículo, onde costuma haver outro pessoal da equipe. E esse é o frame ou chassi dele. Apenas esse chassi vazio pesa 210 toneladas. Quando adicionados os outros componentes constituintes, o peso passa das 300 toneladas. E essa zona vazia é onde fica o motor. E devido à sua localização, implica que verificações ou manutenções mais profundas só possam ser feitas com o veículo em uma oficina certificada e com o veículo parcialmente desmontado. A cada 12 a 15 anos aproximadamente em serviço, esses veículos passam por um processo em que são completamente desmontados, inspecionados e recondicionados. Depois são remontados e voltam a entrar em serviço. Um processo conhecido como Complete Rebuild. Uma curiosidade é que esses veículos são montados a céu aberto. Acho que não é muito difícil adivinhar o motivo. Uma tarefa que demora cerca de 43 dias. Posteriormente, são enviados para as minas.
E como você deve imaginar, esses veículos não podem andar pelas estradas, porque para além de não caberem nelas, eles danificariam os pavimentos devido ao seu peso. Mas claro que há exceções. Então, para serem levados de onde são construídos até as minas ou de uma mina até a outra, é preciso veículos especiais e uma verdadeira operação de transporte, que geralmente requer passarem por estradas já preparadas para esse tipo de transporte, para além de precisar de plataformas especiais e de um conjunto de caminhões para essa tarefa. Como essas duas plataformas unidas com mais de 336 rodas, que foram usadas para uma operação de transporte no Canadá. Uma tarefa que envolveu dezenas de técnicos, interrupção de várias estradas, além de outras centenas de horas de muito planejamento, preparação e execução. E quanto ele custa? Bom, cerca de 5 milhões de dólares, mas pelo menos o banco do condutor é aquecido e tem AC na cabine. A CAT também levou a forma como os trabalhos desempenhados por esses veículos são feitos para um outro nível, os tornando autônomos, o que já vem acontecendo ao longo de vários anos em várias minas pelo mundo, e não importa se é uma escavadeira ou um veículo de transporte como os 797. Todos eles podem operar de forma autônoma com a instalação de um pacote de opcionais desenvolvidos pela Caterpillar. Tudo irá depender da escolha da empresa que adquire os veículos. E se você ficou impressionado com o peso dele, de 623 toneladas, saiba que existem outros veículos muito maiores e muito mais pesados, usados para outros fins, como o Crawler Transport, um veículo da NASA usado exclusivamente para o transporte de foguetes. Ele pesa quase 3.000 toneladas e atinge uma velocidade máxima de incríveis 3,2 km/h, sem carga. Mas o torque é bem forte, já que o foguete SLS pesa 2.608 toneladas. E existem também outros veículos muito maiores e muito mais pesados, mas enfim. Deixe nos comentários o que você achou desse veículo que pesa 623 toneladas.